Encerramos os 13 passos em direção à riqueza, né? Todos os capítulos anteriores a gente discutiu isso. E no 14º capítulo do livro, ele coloca como vencer os 6 fantasmas do medo. Ele coloca um capítulo extra dentro do livro, além dos caminhos, para a gente vencer os nossos medos. Existem vários medos e alguns pesam mais para uns do que para outros. Você precisa identificar quais são os medos que você tem. Você já fez essa identificação? Comenta aqui se você sabe quais são os medos. Ele coloca aqui os 6 medos básicos, que são medo da pobreza, de críticas, de doença, de perder o amor de alguém, velhice e morte. Então, conversando com empresários, questionando a eles sobre esses 6 medos, o medo da crítica foi um dos que pesava mais, porque o medo de ser criticado por fracassar, por dar errado, por estar em busca do seu próprio sonho, e isso trazia um certo receio e muitos não iam para frente. E seguia-se pelo medo da pobreza, porque como estava colocando ali todas as suas fichas, né, a grande maioria pega e coloca todo o seu suor, o seu trabalho, a sua determinação naquilo, e tem aquela responsabilidade de prover, né, de ter o dinheiro, de conquistar-se, de manter muitas vezes outros, trazia esses 2 medos, né, muito forte, o medo de crítica, seguido pelo medo da pobreza. E aí, obviamente que existe, hoje no momento em que a gente vive, o medo da doença assola muitas pessoas, então o medo da doença, de tantas outras doenças, de novas doenças, isso também assola muito a população do mundo, né? O medo de perder o amor de alguém, né? Somos, como ele coloca aqui já em outro capítulo, somos seres que temos uma ligação muito forte com o amor, então perder o amor de alguém, por consequência, inclusive, do nosso desejo ardente, porque quando eu já falei lá atrás, né? Quando você começa a pôr o foco, várias coisas vão acontecer na sua vida como consequência do caminho que você escolheu. E uma consequência pode ser justamente a pessoa que está ao seu lado não ter o mesmo caminho, não querer o mesmo caminho, e você acabar nesse percurso perdendo o amor dessa pessoa que está ao seu lado hoje. Mas é um medo que às vezes te segura, certo? Segura bastante para você não progredir. O medo da velhice. Hoje a gente tem esse medo um pouco menos forte dentro da nossa sociedade, porque a gente vê que a velhice, quando, né, bem estruturada, ela é uma vida confortável, a gente vive mais, a gente não morre mais tão cedo, cada ano que passa a nossa expectativa de vida aumenta, mas o medo da velhice, não pela idade, mas o medo da velhice por conta da solidão, né? Porque a gente vai envelhecendo, as pessoas vão ficando pelo meio do caminho e a gente precisa ter essa noção do que pode ser administrado. Medo da velhice, para mim, pelo menos, não sei se vocês têm, comenta aqui também, não é algo que não me preocupa, né? Eu tenho como foco muito forte o meu presente, mas eu consigo me imaginar vivendo muito bem no meu futuro, na minha velhice. Então, é um medo que eu acho que está um pouco menos aceso na nossa população hoje, até mesmo porque existem N possibilidades ao ser velho. E o medo da morte. E o medo da morte, sim, está presente na vida de muita gente. O medo de morrer, apesar de terem pessoas altamente destemidas, existem pessoas que são destemidas. Não quer dizer que elas não tenham nenhum tipo de medo da morte, elas simplesmente acreditam que precisa viver aquele momento de uma forma mais intensa. Mas o medo da morte, principalmente quando vai chegando a idade, quando você está
com uma família formada, você é a pessoa responsável por outras vidas, por outras pessoas, o medo da morte ela começa a assolar mais e isso paralisa. Então você vai se colocando numa posição menos arriscosa que às vezes o seu desejo ardente necessita. Então você acaba congelando, você acaba não progredindo em direção da realização do seu desejo com medo, né? Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de realizar determinadas coisas. Eu não tinha medo de altura quando era criança e eu fico dizendo, gente, a idade vai chegando, a gente vai amadurecendo e algumas coisas vão surgindo e eu comecei a ter medo de altura, assim. Não é aquela fobia, eu não gosto de lugar alto, mas me dá um certo negócio por dentro, assim, uma vertigem em determinadas alturas. Então, o que é que eu faço? Eu enfrento os meus medos. Eu sou bem esse tipo de pessoa de enfrentar medo. Eu tenho medo de altura, eu vou lá e encaro. Boto um pezinho, boto outro, vou, né? Faço planos para que eu vença esse medo, para poder não deixar nenhum tipo de medo me dominar e me paralisar. E eu acho que não é que a gente vai pôr a vida em risco, né? Mas aquilo que a gente consegue controlar, a gente vai controlando. Ele coloca aqui também a questão da ansiedade, né? Que é uma questão que a gente vê cada vez mais presente na nossa sociedade. Então a gente precisa aprender a controlar a ansiedade. E uma técnica muito válida para você controlar a ansiedade é você se planejar, se programar, determinar o que você vai fazer, mas não pensar o que você vai fazer. Tipo, vou fazer o planejamento do dia. Pessoas muito ansiosas não podem fazer o planejamento do dia na noite anterior, porque senão elas não dormem. Então, de manhã, você faz, hoje eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Pronto, eu vou lá e segue aquele planejamento, aquele cronograma, sem pensar muito. Porque quando a gente pensa muito, pensar muito às vezes não ajuda, atrapalha bastante. E em pessoas ansiosas, esses pensamentos, eles trazem principalmente os medos à tona. Então, não se deixe levar pela ansiedade de querer. E aí, vá dando um passo de cada vez. Busque, às vezes vale a pena muito buscar terapia. Eu sempre aconselho, busque terapia, buscar uma ajuda de alguma forma para que você não se sinta preso dentro dessa sua necessidade de viver mais rápido, do tempo acelerar mais rápido, né? E ele coloca aqui também, ele fala sobre a telepatia, sobre os sentimentos, sobre tudo que a gente fala e faz, né? Como isso influencia todos os nossos pensamentos, todos esses medos. Quanto mais a gente pensa, mais a gente alimenta e isso não é saudável. Então, sempre que um pensamento de medo vier à sua mente, mude o sentimento, mude o pensamento, tire a sua cabeça desse lugar. Você pode controlar a sua mente, alimentando-a com impulsos e pensamentos à sua escolha. É isso que você precisa fazer. Você assim vence os medos, assim você alimenta os seus desejos, assim você consegue dar os passos necessários para realizar o desejo ardente, realizar aquilo que você deseja, tudo na vida. Tá? Não se atente só aos vídeos que eu postei aqui, leia o livro, ele recomenda que você tenha ali uma leitura contínua. A minha recomendação é que você leia ele pelo menos 2 vezes ao ano, seguindo ali sempre os passos que ele dá, porque assim você vai conseguir atingir o seu objetivo. E te vejo em um outro vídeo.